Uma coisa que é importante é descomplicar essa engenharia de prompt, né? Como eu falei, a questão do Technication. Eu acho que o termo engenharia de prompt foi muito usado há uns anos atrás. E muita gente ainda valoriza você perder o seu tempo fazendo um prompt enorme. Eu estou falando muito aqui da minha forma de trabalhar. Eu acho que isso passa muito por um saudosismo. A gente tem hoje chatbots que fazem prompts muito bons, principalmente se você treinar eles para isso. Então, assim, a gente tem que aprender quais são os momentos que a IA vai dar mais tempo para a gente, realmente. Pode parecer coisa de preguiçoso você usar a IA para gerar um prompt para IA, mas se você estiver sabendo usar esse tempo extra que você vai ter para isso, cara, você vai ganhar muito no seu processo. E agora vamos entrar, principalmente na parte de universo visual, quais são as dicas, quais são as técnicas que eu uso, quais são as gambiarras que eu uso no meu dia a dia, que acho que fazem toda a diferença quando a gente está criando alguma coisa, porque é isso, cara, a gente só aprende se estressando, a gente só aprende testando. Um curso, uma aula, uma faculdade ensina muito, mas se a gente não parar para fazer, para testar, a gente vai estagnar. Então, como que eu faço? Qual é o meu passo a passo para gerar um universo visual? Primeira coisa que eu acho mais importante é colocar isso no papel com muita calma. Mais uma vez, reforço para que entre na cabeça de todo mundo. A IA dá muito tempo para a gente. A IA entrega um resultado muito rápido. E acho que você escolher isso para só entregar mais, cada vez você está virando uma máquina. Então, se você pegar o que a gente faz no Hotverse, cara, a gente entende que a gente ganha 15 dias em uma produção que antes a gente ia demorar muito mais. Esses 15 dias, a gente vai tirar 10 ali, a gente vai jogar para o início do projeto, a gente vai fazer uma decupagem maior, a gente vai pensar mais. Então, esse primeiro passo de colocar no papel o que é o seu universo é muito importante para você entender e poder alimentar essa IA depois, né? Então, como que é esse mundo? A gente está falando de um game dentro do planeta Terra, a gente está falando de um universo em outro planeta, um planeta que não existe, é um jogo 2D, qual é o estilo dele, o que a gente está falando ali, quando que se passa esse game, como que é essa atmosfera, a iluminação, o solo, que são elementos que vão ser muito importantes para a gente depois saber o que construir, o que gerar para a gente ter esse universo visual bem visto ali, né? Isso é muito importante porque a gente cria um briefing bem estruturado para isso. Então, a gente pode alimentar a nossa IA. Se vocês estiverem usando o Nano Banana, por exemplo, ele já vai ter essas informações antes de gerar as imagens. A gente cria uma consistência narrativa quando a gente está produzindo essas imagens, que é muito importante. Se você tem, cara, um universo que se quebra no meio e você não explica, não justifica essa quebra, perde o sentido. Você não se sente mais imerso naquilo. E o mais importante quando você está falando de um jogo ou de uma experiência é você estar imerso naquilo, você se sentir realmente dentro, que é o que vai fazer a pessoa ficar presa e usar mais o seu game. E terceiro, a velocidade. A IA dá o tempo de sobra para a gente, vamos saber aonde a gente encaixa esse tempo de sobra. Primeira dica que vai ajudar muito quem está gerando uma imagem, quem está começando, ou até quem já trabalha muito com isso, mas não conhece. Visto no Twitter, como eu falei para vocês, o Twitter é muito bom para isso, Boa. uma técnica chamada bulk generating, que é quando você gera em massa, basicamente. Você gerar em massa para um produto final é muito ruim, porque você vai ter um produto muito padronizado. Mas quando a gente está no primeiro momento, a gente está saindo de um zero, a gente está realmente criando alguma coisa, até para a gente se impulsionar de algum lugar, ajuda muito e também ajuda a economizar as gerações que a gente tem. Então, se no Nano Banana a gente tem 20 gerações de grátis, se a gente vai fazer, cara, 4 gerações por imagem, a gente tem 80 imagens ao invés de 20. Ajuda demais. Dessa forma, você cria um grid ali de 2x2 e depois você consegue trabalhar melhor essa imagem. Opa, essa informação é legal. Quando eu peço para gerar 4 imagens, por exemplo, isso conta como uma dessa conta aí deles? Quando você pede para gerar uma imagem com um grid de 4 imagens. Ok, perfeito. Então, assim, acho Dentro que dessa imagem eu quero que você faça um... Exatamente. Olha isso. Legal. E assim, você pode até ter uma imagem que ela vai estar com uma qualidade menor, mas a gente tem hoje infinitos modelos de IA que melhoram essa qualidade. Isso me lembra lá nos primórdios de Mind Journey no Discord, quando não tinha um negócio desse, você pedia, não era? Tinha 2 ou 3 ou 4, qual dessas que você vai querer? Existe isso aí? Tem isso ainda, só que eu acho que já passou um pouquinho. Mas tá lá, né? Tá lá. Cara, que Se doideira. quiser usar, tá lá. tá lá. Maneiro. Mas cara, uma técnica muito maneira, assim, porque tem isso, você economiza lá nos seus créditos, você tem uma consistência visual muito maior, porque ele está gerando tudo de uma vez só, então o raciocínio que a máquina está usando para gerar uma imagem vai ser o mesmo nessas 4. O imagem para imagem dá uma referência muito boa, uma consistência muito boa, mas sempre que a gente está gerando alguma coisa dentro da mesma geração, vai muito acima na questão de consistência. Você tem uma base de exploração, então é isso, cara, você sair do zero, você criar um mood board para se basear a partir daquilo, para você trazer outras pessoas do seu projeto, para vocês conseguirem entender, cara, às vezes gerou 4, você só vai usar uma dessas 4, mas já é alguma coisa, assim, já ajudou. É melhor você de uma vez gerar 4 e tirar uma do que você gerar 4 imagens, perder 4 créditos e só usar uma delas.
e a gente ter esse material para o mood board sem o custo e muito mais rápido. Acho que para a gente ter essa primeira visualização é muito importante e ajuda demais. Boa. Essa anatomia, a forma que eu geralmente trabalho, mas não tem nenhum motivo técnico, tá? Isso é uma coisa totalmente pessoal. Cada um pode construir o seu grid da forma que preferir. Então, eu gosto muito de usar fauna, flora, atmosfera e um wide desse lugar, uma imagem externa desse planeta que seja. Então, eu construí um planetinha aqui para basear vocês durante essa aula e acho que quem quiser ir acompanhando com a gente vai ser ótimo pelo Gemini ou por outra ferramenta que você tem acesso. Só um pouquinho, Rodrigo. Ô, Pedrão, eu construí um planetinha aqui para fazer... Tem noção como é que tá ficando esse podcast aqui, cara? Legal, hein, cara? Que bacana. Fez ali o fauna, solo, atmosfera wide, é isso? Exatamente. Até o wide e a atmosfera estão invertidos ali, eu percebi agora. Mas a intenção é essa. Você já tem uma imagem base para você se partir daí. Se você gostar das 4 imagens, cara, você para de gerar em bulk e você começa a usar ela como referência. Uma coisa maneira é que quando você tem muitas referências dentro de uma só imagem, você pode alimentar o Nano Banana da vida com essa imagem. Então, ele, quando for gerar uma imagem, ele já sabe como é o solo, ele já sabe como são os animais, ele já sabe como é uma vista aberta dele, e você pode pedir o que você quiser baseado nessa imagem. As ferramentas, elas permitem que você marque elas na hora que você está gerando, né? Então, baseado na imagem X, gere uma imagem de X, Y, Z. E, mais uma vez, cara, não se prende a fazer um prompt gigante. Às vezes, eu uso prompt de 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras. Gera aí uma imagem boa. Realmente, os modelos hoje estão muito avançados. Então, a gente tem que entender quando que vale a pena a gente perder tempo para fazer um bom prompt. Legal. Selecionar, refinar e variar. A partir desse booking, é o que eu falei, cara, a gente pega quais são as melhores imagens que a gente tem ali, a gente tira elas, a gente tem diversas ferramentas para aumentar a qualidade dessas imagens, mas que não necessariamente vão ser usadas agora, você pode usar o próprio Nano Banana, então tem muita gente que faz isso, assim, acho que vocês já devem ter visto, né? A gente que pega foto antiga da família, da avó, e bota no Nano Banana para restaurar, serve a mesma coisa, a gente pega uma foto que está cortada ali, que está numa qualidade menor, e pede para ele melhorar, funciona muito bem. E a gente começa a fazer essas variações, a gente começa a produzir realmente, assim, eu repito isso, cara, eu acho que a produção em massa no primeiro momento é muito importante. O ser humano mais criativo do mundo tem ócio criativo, tem problema às vezes de pensar, e você hoje tem uma facilidade de ter um empurrãozinho, cara, enorme, em 2 segundos você pede, às vezes eu falo, cara, não sei o que eu quero fazer, mando no GPT da vida. Pô, esse aqui é o briefing do meu cliente, não faço ideia do que eu quero fazer, dá a ideia aí, eu pego a ideia dele, jogo, gero umas imagens, cara, na 10ª imagem que eu tô gerando, vem uma ideia que não tem nada a ver, mas que partiu dali. Legal. Então é uma técnica muito maneira para qualquer âmbito que a pessoa esteja trabalhando. Assim. E tem tudo a ver com a teoria do Double Diamond, né? Do Design Thinking, né? De, cara, abrir, vamos expandir, mas depois focar. Tá diretamente relacionado a isso. Legal. Ajuda demais. Muito eu nunca tinha feito essa relação, aliás. Né? Boa. Né? Bom ponto. Entrando um pouco na parte que a gente vai falar dos personagens e assets consistentes, o que a gente pode fazer para ter uma consistência maior? Primeiro, falando do asset de mundo. Eu estou partindo de um ponto que a gente já tem as imagens do mundo geradas, que a gente já tem aquele mood board, que a gente já tem o grid de 2x2. A gente gerar esses assets, então, cara, essa vegetação, essa tenda, esse veículo, carro meio veleiro e esse cristal, a partir do momento que a gente alimenta essa IA com o mood board que a gente gerou, e é simples, assim, é jogar a imagem como referência. Tem um maisinho ali no Nano Banana, sobe, imagem como referência. Ele vai gerar o que você pedir baseado nisso. Então, ele vai entender como é aquela atmosfera e entender um pouco do que faz sentido, né, na hora de fazer. Então, cara, você vai fazer uma vegetação, ele vai fazer uma vegetação que se adeque àquele lugar. Acho que até na hora de você fazer o prompt, assim, ajuda muito você, no chatbot que você estiver usando, jogar o seu mood board e falar, cara, esse aqui é o meu planeta. Isso aqui é o visual que eu procuro. Agora eu quero gerar um cacto. E aí você deixar ele te ajudar a pensar em como vai ser isso e gerar essa imagem. Nesse momento você também pode usar o grid, eu acho que você sempre pode usar, mas a gente já está em uma parte que você está mais focado, assim, realmente com aquilo que você quer. Então você já tem uma liberdade maior para gerar as imagens de uma vez só, porque você já tem um ponto de partida, você já tem algo que está dentro do estilo visual que você quer, né?